Então, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui mais uma vez nessa nossa mesa redonda online, que tem, então, como título esse projeto de extensão, que é uma parceria entre a Universidade do Estado do Pará e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Educação musical em tempos de isolamento social, um tema em debate. Na tarde de hoje, nós teremos a satisfação de tratar da temática que é a importância da prática de banda de música na formação do educador musical, experiências do norte e do sul do Brasil. Nós teremos aí, já estamos aqui com as presenças do professor Carlos Augusto Pinheiro Souto, da Universidade do Estado do Pará, nosso parceiro desta ação de extensão e, na verdade, o propositor dela, que depois me chamou para a parceria. Estamos também com o professor Anielson Ferreira, que é também da Universidade do Estado do Pará. Estamos aqui também com o Lucas Nascimento Braga Silva, que é da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, mas ele atualmente está cursando o mestrado na Unicinos, nosso querido egresso, e temos uma satisfação de estar com ele aqui e com todos vocês que aqui estão. Quero dizer que essa mesa redonda, ela está sendo gravada, bem como todas as outras anteriores que nós tivemos, e todas elas já estão disponíveis até a mesa anterior no site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, que é do Grupo de Pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Lá vocês encontrarão todas as mesas gravadas e poderão, então, estar assistindo, né? Juntamente a essas gravações dessa ação de extensão, nós temos também outras atividades que estão ali também gratuitamente disponibilizadas a quem quiser consultar. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas em todas essas consultas, e isso nos alegra muito, porque estamos, assim, compartilhando da educação musical e tratando da nossa área, que é tão importante para nós, a qual nós dedicamos a nossa vida a ela, né? E temos que cada vez mais crescer. E é esse o propósito dessa mesa de hoje, então, tratando da questão das bandas. E isso é muito importante porque tivemos um tempo aqui no Rio Grande do Sul, eu falo, que foi assim o auge, e depois parece que caiu um pouco. No entanto, nós estamos com algumas ações de retomada, e é muito importante tratar dessa temática. E, para tanto, então, nós temos pessoas que vão falar sobre esse assunto, e eu gostaria, então, primeiro, de apresentar para vocês, nós faremos a seguinte organização do nosso trabalho. Nós temos 3 apresentadores, o Anielson, o Lucas e o professor Augusto, e cada um terá em torno de 20 minutos para a sua apresentação, nós apresentaremos todos. Ao final, é importante, então, este debate, que poderá ser através do chat, vocês colocarem suas considerações, suas perguntas ali, ou mesmo, que é muito legal também, vocês abrirem as câmeras e os microfones e poderem, assim, então, compartilhar as suas dúvidas ou as suas afirmações também, tudo é importante nesse momento. E também quero pedir, e todos já estão assim, mas só quero relembrar, nós deixaremos as câmeras abertas apenas dos painelistas e vou pedir também que vocês fechem tanto as câmeras quanto os microfones para a gente poder, então, dedicar um tempo bem bom ao trabalho e, às vezes, perturba e cai, né, a qualidade da transmissão. Então, se estamos todos bem, assim, podemos começar. Eu quero, então, com muita alegria, apresentar para vocês o professor Anielson Costa Ferreira. Professor Anielson, mestre em música, performance em trombone, pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Especialista em docência do ensino superior pela ESAMAS, é bacharel em música com habilitação em trombone
pela Universidade do Estado do Pará. É tão bom quando os alunos que são das instituições depois voltam a elas, né? Nós ficamos muito felizes com isso. Atualmente, a Nielson Ferreira atua como técnico em música de nível superior do IECG. Atuou como professor de trombone no Instituto Estadual Carlos Gomes, de 2016 a 2020. Aqui no Sul, quem tiver a oportunidade de viajar até o Pará, até o norte, e conhecer o Instituto Carlos Gomes, é uma maravilha. Eu tive a oportunidade e vou dizer para vocês que é uma bênção estar lá. E o Anielson, então, como professor substituto no curso de licenciatura em música da Universidade do Estado do Pará, atuou, então, de 2015 a 2020, onde, então, ministra aulas de introdução à regência instrumental, prática de banda 1 e 2, prática de conjunto, arranjo e improvisação, dentre outras disciplinas. Desde 2015, a Nielson esteve à frente do projeto de extensão Banda de Música da UEPA, onde atua como regente. E é belíssima essa banda. Já tive a oportunidade de assistir e aqui já deixo meus parabéns por esse belíssimo trabalho. A Nielson Ferreira desenvolve um amplo trabalho no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, fazendo parte do grupo de pesquisa de performance em música da Universidade Federal da Paraíba e do grupo de estudos sobre música no Pará, o GEMPA. Então, com muita alegria, eu coloco, então, a palavra ao professor Anielson para fazer, então, a sua fala por 20 minutos. Quando tiver passado 15 minutos, professor, eu lhe aviso, tá? Um bom trabalho para todos nós. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Certo. Então, eu vou apresentar aqui um slide ao iniciar minha fala. Eu vou tirar a minha imagem por enquanto só para que assim não haja nenhuma interrupção do que eu vou fazer. Está um pouco fraquinho, professor Anielson. Assim, melhorou mais? Excelente. Ok. Certo. Então, eu vou tirar minha imagem e vou colocar apenas a apresentação. Pronto. Então, boa tarde a todos. Eu inicio a minha fala agradecendo ao convite feito pelo professor Augusto, que também foi o meu professor no bacharelado em música no último ano e foi uma das pessoas, dos professores que nos impactou muito, não só a mim, mas a nossa turma. Inclusive, ele acabou recebendo, a nossa turma acabou recebendo o nome dele como homenagem por tudo que ele nos proporcionou durante o quarto ano do bacharelado. Também agradeço pelo espaço e a possibilidade de compartilhar saberes com os colegas. Gostaria de desejar boa-vinda a todos que estão nos assistindo e agradecer a todos e um abraço a todos desde o norte ao sul do Brasil. A palestra também propõe apresentar os resultados obtidos no projeto de extensão Banda de Música da UEPA, no qual estive à frente desde 2015 até 2020. Então, o projeto da Banda de Música da UEPA atendeu nos primeiros anos a apenas alunos da UEPA. Quando nós iniciamos esse trabalho em setembro de 2015, o nosso foco principal foi só em atender os alunos da própria universidade. Porém, em 2016, surge mais pessoas querendo fazer parte desta formação. Então, nós acabamos abrindo as inscrições e as participações para alunos de outras instituições, não só os alunos da UEPA, né, os discentes, mas também os egressos fazem parte desta banda. Também alunos do Conservatório Carlos Gomes e alunos da Escola de Música da Universidade Federal e alunos da Universidade Federal.
Então, os encontros da banda de música, os ensaios, eles acontecem 2 vezes na semana. Normalmente na terça-feira, das 14 às 16, e na sexta-feira também esse mesmo horário. Geralmente os ensaios, eles aconteciam na sala 1218, né, que é uma sala no bloco 3, da banda de música, da prática de banda em si, e também acontecia em alguns momentos na sala de recitais, que fica no bloco 4. Então, iniciando essa mesa redonda, vou construir a minha fala baseada em 3 aspectos fundamentais a serem considerados quando se pensa sobre a formação de professores de música. Esses aspectos fundamentais eu pensei e fundamentei a partir da fala de Delben. Então, ela divide em 3 aspectos. O primeiro deles se refere à necessidade de relacionarmos a formação do professor a uma atuação profissional. O segundo deles, o segundo aspecto ressalta a necessidade dos formadores de professores concebem o processo de tornar-se professor de um modo diferenciado. Já no terceiro aspecto, refere-se à importante tarefa de delinearmos o repertório de conhecimentos profissionais necessário à docência de música. Então, a partir desses 3 aspectos observados, surgiu uma indagação, né? E essa indagação, ela vem com essa seguinte pergunta: que caminhos o curso de música da UEPA tem tomado na formação de professores, especificamente no que tange ao projeto de extensão Banda de Música da UEPA, diante dos múltiplos espaços de atuação futura do professor de música? Então, para corroborar com o que Delben falou, eu utilizo uma fala de Belloc, que 2016, que fala assim: um dos desafios da formação do professor de música para a escola de educação básica é o de estabelecer relações entre a necessidade formativa, profissionais, com o objetivo da formação e as questões pedagógicas relativas ao espaço escolar, que deriva de sua relação direta com a docência em seu espaço de desenvolvimento. Então, sendo assim, nesse primeiro aspecto, o que nós podemos aqui observar e elencar é que o primeiro aspecto, a necessidade de relacionarmos a formação do professor e sua atuação profissional, ela refere-se quando fala da atuação profissional. Estamos falando dos diversos campos e lugares onde esse professor poderá atuar. Estes podem, assim eu posso citar alguns espaços, como a Escola de Educação Básica, Escola de Música, projetos sociais, universidades, entre outros contextos escolares, ou não de ensino e aprendizagem musical. Como regente da banda de música, tenho buscado mesclar os diversos tipos de gêneros musicais, tanto das músicas do cotidiano, como o brega e o carimbó, como as músicas fora do cotidiano de muitos dos alunos, que abarca outros gêneros, como o danzon, né, danzões cubanos, algumas músicas de cunho mais clássico, como as obras de Beethoven, outras mais voltadas para o jazz, como as obras de George Gershwin, tudo para poder proporcionar uma maior diversidade e relação com o que lhe espera no mercado de trabalho, tornando um músico mais versátil. Então, vejo que essa prática relaciona-se diretamente com a atuação profissional do licenciado ou licenciando em música.
Também posso dizer que a participação dos estudantes de música no projeto de extensão da banda de música da UEPA relaciona-se à atuação profissional do estudante de música, quando possibilita que esse estudante aprenda por meio da observação, como se gerencia ou conduz uma banda, dependendo das suas necessidades e das suas habilidades. Então, aqui vocês podem ver 3 imagens. Uma delas é na escola de aplicação, e essas imagens é tudo do mesmo grupo, né? A banda de música, em uma parceria interinstitucional entre a UEPA e a escola de aplicação, através da coordenação da professora Juscelia Stumano. Esse projeto, ele buscou trabalhar a banda de música e os alunos da escola pública, né? E nós apresentamos primeiramente aos pais, essa imagem à esquerda de vocês, é uma apresentação que nós fizemos como um concerto didático, voltado para os pais e para todas as crianças que estavam ali presentes na escola, na Semana da Família. Posteriormente, já no lado direito, vocês vão ver a imagem, 2 imagens, né? A imagem de baixo é do período que nos apresentamos na Estação das Docas, seria uma segunda apresentação, e a última apresentação, que vocês estão vendo mais acima, é a apresentação que ocorreu no Teatro Margarida Esquivazapa, que foi o ápice desse projeto e a última apresentação do projeto. Então, assim, eu enfatizo a importância desses links, dessas conexões, né, entre uma instituição e outra, e também proporcionando a esse aluno, né, essa oportunidade de vivenciar os mais diversos campos de atuação profissional ou de formação profissional. E aqui tem uma das ações também desenvolvida no decorrer desses 5 anos, foi exatamente os concertos didáticos, né? Esse é um dos concertos que foi desenvolvido em 2018, em parceria com a professora Valdecíria, onde ela entrou em contato com essa escola aqui, Augusto Meira Filho, e nós podemos nos apresentar, os alunos mesmos, falando das obras, falando também dos seus instrumentos, entre outros aspectos musicais. Aqui no segundo aspecto, o segundo aspecto ressalta a necessidade dos formadores de professores conceberem um processo de tornar-se professor de um modo diferenciado, ou seja, a banda de música proporcionou aos seus integrantes a oportunidade de tocarem em diversos espaços, como teatros, outros espaços culturais, escolas, aeroporto, planetário, entre muitos outros. Dentro da cidade e também nos interiores, onde nós nos apresentamos em 3 cidades. Vigia, Bragança, Igarapé-Miri e Ponta de Pedras. Então, isso reflete e refletirá um modo diferenciado de ser professor, porque eles fazem a música para além dos muros da universidade. Então, isso implica que esse licenciado, quando chegar na escola para ministrar aula, ele verá e sentirá a necessidade de sair com as crianças e de ensinar-lhes a ocupar os espaços públicos. Isso poderá fazer com que eles não só saiam da escola, mas levem grupos artísticos para dentro da escola, porque por que eles fariam isso? Na verdade, seria uma pergunta. Por que eles fariam isso? Porque eles mesmos sentiriam o quanto isso foi importante na vida deles. Para além desse ganho, quero pontuar que o fato de estarem estudando o seu instrumento lhe aplicará um maior leque de possibilidades, no sentido de poderem levar o seu instrumento numa aula de apreciação musical. Esse aluno não terá apenas a opção de usar um som gravado, mas também poderá montar o seu instrumento e tocar algo para os seus alunos. Ao meu ver, isso é um processo para tornar-se um professor diferenciado. Além da questão da diversidade do repertório,
é outro processo que poderá torná-lo um professor diferenciado, porque ele se tornará um educador musical mais aberto, tolerante e compreensivo com a escuta e a realidade do cotidiano musical de seus alunos, no sentido de garantir a diversidade cultural, a necessidade da construção do conhecimento. Então, aqui nesse terceiro aspecto, eu ressalto essas imagens. Se vocês olharem para o lado esquerdo, foi a nossa última apresentação agora em 2020, antes da pandemia. Foi a entrega do diploma das pessoas que se formaram em medicina. E mais aqui à direita, a imagem de baixo, vocês vão ver a banda de música em frente ao Liceu de Bragança, né, que nós tocamos no ano passado, e acima uma das apresentações que fizemos no Aeroporto Internacional de Belém. Então, nesse terceiro aspecto, refere-se à importante tarefa de delinear o repertório de conhecimentos profissionais necessários à docência de música. Então, ele proporciona aos alunos e egressos do curso de música da UEPA a experiência de atuar em uma banda de música, estabelecendo uma estreita relação com o ensino, pesquisa e extensão, visando a ampliação de conhecimentos musicais, culturais, promover o ensino de música de forma coletiva, a consciência da técnica instrumental, a leitura de partituras e os conhecimentos de sinais de regência. Então, nesse aspecto, o aluno ele vai ter todo esse ganho, né? Não só na parte musical, mas também na parte humana. Então, o domínio técnico sobre aspectos musicais como regência, na banda de música, eles ganham as seguintes possibilidades. Podem tornar-se um educador musical, pesquisador, instrumentista, maestro, regente, compositor ou arranjador, arquivista, gerente artístico, gerente musical, produtor musical. Então, no decorrer desse trajeto da banda, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com alunos que hoje são egressos, que muitos deles já ocupam alguns desses lugares ao qual eu pude citar aqui, né? Alguns que foram para o serviço militar como instrumentistas, outros que passaram em mestrados e atuam como pesquisadores, né, acadêmicos, um deles que também atua como gerente de uma banda muito importante dentro da cultura musical em Belém, que é a Amazônia Jazz Band, né? Outro que também atua como gerente da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, o STP. Então, a gente pode ver como esse aspecto está muito presente nas ações das bandas de música, e nesse caso, em loco, a banda de música da UEPA. Então, aqui, para praticamente finalizar, eu quero citar Cáter, que diz assim: todo investimento neste presente representa um empenho de exploração de potenciais sociais que progressivamente poderão se concretizar. E aí reside o maior privilégio do educador: participar de maneira decisiva e por meio da formação musical do desenvolvimento do ser humano, na construção da possibilidade dessa transformação, buscando no hoje tecer o futuro do aluno, cidadão de amanhã. E aqui estão as referências, e desde já eu agradeço essa oportunidade de poder compartilhar com vocês esses saberes. Parabéns, Anielson. Muito obrigada pela sua apresentação, pela organização e pela beleza das imagens também, que traz um pouquinho dessa maravilha da banda e de todo o trabalho que vocês têm desenvolvido de uma maneira excelente. Eu volto a dizer, eu tive a oportunidade de assistir naquele maravilhoso teatro, que só aquilo já
enche o coração e a alma da gente, né? Parabéns pela apresentação, muito obrigada. Depois, então, não esqueçam os seus questionamentos, as suas considerações, para a gente poder fazer um diálogo bem legal, né? Então, antes de chamar o professor Lucas, quero dizer que eu coloquei ali no chat algumas divulgações de algumas ações que a gente está fazendo. Não se furtem de entrar ali, de participar. E a gente está com um curso que é bem importante, que vai tratar de temáticas que são bem candentes atualmente, que são a questão da educação infantil e também trazendo os bebês nessa discussão, a educação de jovens e adultos e a inclusão. Inteiramente gratuito, com certificação. Então, sintam-se muito convidados e convidadas. Então, eu chamo agora o Lucas e vou apresentá-lo para vocês. O Lucas Nascimento Braga Silva, ele é mestrando em educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, uma universidade aqui no Rio Grande do Sul, conhecida como Unicinos. Na linha de pesquisa, formação de professores, currículo e práticas pedagógicas, pelo PROEX CAPES. O Lucas, eu preciso dizer isso, eu tenho um orgulho enorme, né? O Lucas, ele foi, então, selecionado também como primeiro lugar, como mestrando, e ele recebe a bolsa, então, da CAPES, fazendo jus ao seu primeiro lugar. Parabéns, Lucas, mais uma vez. Ele é graduado em música, licenciatura, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a nossa UERGS. Ele é integrante do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Pedagogias, Docências e Diferenças, o GIPED, registrado no CNPq, e também do Grupo de Pesquisa e Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, grupo este que eu lidero e tenho orgulho de ter o Lucas conosco também. O Lucas atua principalmente na educação básica, com interesse de pesquisas por temas como formação de professores, currículo escolar, práticas pedagógicas em música e avaliação educacional. Com vocês, então, por 20 minutos, o professor Lucas Nascimento Braga Silva. Contigo, meu anjo. Então, boa tarde, consegue me ouvir? Acho que sim, né? Sim, gostaria, então, de começar agradecendo o convite para mais uma vez estar aqui, compartilhando um pouco do trabalho, né, que eu realizo, e também, né, parabenizar a organização por esses encontros de toda quinta, né? Nem sempre eu consigo participar, mas até agora os que eu pude presenciar têm sido de discussões muito potentes e interessantes para a gente pensar a educação musical. Eu vou compartilhar uma pequena apresentação que eu fiz, e enquanto eu carrego, eu quero enfatizar que nessa apresentação eu optei por trazer algumas experiências que são relacionadas à vivência com a banda escolar, porque eu entendo que a banda escolar, no meu caso, ela me constitui como educador musical. Ela não é apenas uma... Aqui, achei. No meu caso, a banda, ela não se trata apenas de algo... agora, vocês estão vendo a tela? Sim, querido, bem direitinho. Tá bom. Então, como eu dizia, eu entendo que a banda escolar, banda de música, ela me constitui como educador musical, porque, assim como aluno, a banda foi um dos primeiros contatos com a música, se não foi o primeiro, na verdade, o primeiro contato com a música que eu tive na escola. E também foi a partir da banda que eu pude começar, então, a atuar como educador musical. Então, essas vivências e esses momentos com a banda, eu considero de extrema importância para a formação do educador musical. E aí, a minha apresentação, eu intitulo ela de Bandas Escolares e Educação Musical. Para falar das bandas, né, eu vi que o colega anterior
professor lá da UEPA, ele traz uma banda com instrumentos de sopro, né, uma banda de música com flauta transversa, com trombones, com percussão. Isso faz, né, e é potente para a gente pensar como as bandas de música nas escolas e nas instituições de educação, elas são muito diferentes, né? A gente tem bandas mais estilo fanfarra, tem a banda marcial, tem a banda musical, que tem mais um tom melódico, com violões, baterias. Depende da instituição ou da escola. As bandas de música, né, principalmente no contexto da educação musical, elas se diferenciam muito. E aí, eu quero começar, então, como eu comentei antes, tratando das vivências, né? Eu vou falar um pouco da minha história com a banda, depois eu vou falar de algumas experiências em educação musical, e a partir de 3 pontos que eu considero mais importantes. Então, aqui eu trago uma foto de 2007, né? Eu sou do Ceará, eu cheguei em 2006, e em 2007, essa foto é de fevereiro de 2007, na Escola Esperança, aqui em Montenegro, onde eu tive o meu primeiro contato com a banda, com a música. Essa foto ela é muito especial para mim, eu guardo ela há muito tempo, ela está no meu Face lá, eu postei para registrar. Aqui estou eu, tocando um bumbo de bonezinho vermelho, né? E aqui, gente, não foi a primeira aula, mas foi um dos primeiros contatos com a banda que eu tive. A banda, quando eu digo banda, eu vou falar sempre daquele estilo de banda que eu me envolvi. Banda percussiva, com instrumentos mais conhecidos como bumbo, tarol, pratos, surdos, né, e alguns instrumentos mais percussivos menores, tipo caixetas, né, os pratos também. Então, acontecia em um projeto chamado Projeto de Férias, onde a gente, nos meses de janeiro e fevereiro, a escola era aberta para toda a comunidade. Então, a gente praticava, tinha essas práticas de banda em diferentes cidades, né? Então, não era uma coisa só focada para alunos regularmente matriculados, e sim a comunidade inteira poderia participar da banda da escola, que se dava a partir de oficinas musicais com a banda. A gente ensaiava por naipes, né? Alguns momentos só os bumbos, depois os taróis, e aí depois a gente começava a juntar para ir formando a cadência. Depois desse ano, lá quando eu tive o primeiro contato, um ano depois, em 2008, eu fiz um curso na Fundarte, a partir do projeto Ações Comunitárias, que eu acredito que acontece até hoje, né? Só que não com a banda, até onde eu sei, mas nessa época o curso era na Fundarte, com o professor Luciano Roden, né? O professor Luciano foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui também, para ver como o mundo é pequeno, né? Depois a gente foi até colega na graduação, na UERGS, um pequeno tempo. E esse curso na Fundarte era voltado para capacitar instrutores, regentes para as bandas escolares. E como culminância desse curso, a gente fez um momento de apresentação com o Lucas Ciavata, que é o criador do método Passo. Ainda voltando aqui para a Escola Esperança, nessa foto, eu gostaria de enfatizar que a banda ela acontecia por diferentes finalidades, né? Tinha oficina, no projeto de férias, eram os 2 turnos, a gente, como era fevereiro, era época do carnaval, a gente também tocava cadências mais voltadas para o samba, para estilos do carnaval, mas também a gente aprendia também a diferenciar ritmos, né? Samba, de carimbó, e também cadências mais quadradas, digamos assim, que é para a gente estar aprendendo a tocar o instrumento. A partir daí, desse curso da Fundarte, que foi realizado entre 2008 e 2009, eu passei, então, a me aventurar como educador musical, né? Ainda estava estudando no ensino fundamental,
E aí eu estudava no CIEP, essa escola aqui, e aí foi quando eu tive meu primeiro contato com a banda como educador musical. Eu sempre conto essa história. Era um ano que a escola havia decidido, né, o CIEP, que não teria banda porque não teríamos condições de arrumar os instrumentos, estavam sucateados, e aí a gente já vê que algumas escolas, a banda, eu digo, não tenho medo de dizer que as bandas, elas não são valorizadas em algumas escolas, e aí aqui no CIEP não teria banda neste ano, e aí eu comecei a mobilizar uns colegas, fomos lá conversar com o diretor, eu tinha 12 anos, né? Fomos lá conversar com o diretor, pedir a oportunidade para ensaiar a banda. Ele falou, não, tu tem 12 anos e tal, não, mas sim, aí ok, ele deixou, e aí a gente conseguiu mobilizar todos os alunos, os pais, para estar fazendo a manutenção de instrumentos, galeta 10 pila para poder comprar pele para os instrumentos, baquetas, e aí a gente conseguiu botar a banda na avenida, digamos assim, no dia 7 de setembro. Aqui no caso do CIEP, essa foto é de 2018, né? Eu estou à frente da banda do CIEP, então, desde 2009 até hoje. Uma característica das bandas, falando aqui do CIEP, é que a banda ela acontece somente para o desfile do 7 de setembro. A gente não vê a banda sendo organizada, né, por questão, por preferência da própria escola. A gente não vê a banda em movimento o ano todo, como uma aula de música. Então, a música, no caso do CIEP, né, a banda, no caso, ela não vinha como algo para suprir a demanda da falta da aula de música na escola, mas sim algo como para apresentar no 7 de setembro. E aí, no caso do CIEP, os ensaios aconteciam no programa Mais Educação, né, quando tinha, e aí, a partir dessas pequenas aulas do Mais Educação, a gente buscava produzir arranjos colaborativos com os alunos. Então, era uma característica minha, eu gosto muito de trazer as diferentes culturas dos alunos, aquilo que eles ouvem, daquilo que eles gostam musicalmente, e a gente produzir colaborativamente arranjos. Aí eles aprendem figuras musicais, aprendiam a mexer um pouco no software, nos score, e aí a gente criava os nossos arranjos em formato colaborativo. Vou passar. Aqui a gente tem duas fotos diferentes. Aqui é o ano de 2016. A gente não tinha uniforme, então era tudo na garra, digamos assim. A gente tinha que se mobilizar com a comunidade, com a família, e a comunidade do CIEP, a banda é um motivo de orgulho, porque por acontecer em diferentes tempos, né, escola aberta, que abria sábado e domingo, Mais Educação, a comunidade se apropriava da banda também. Então, os pais participavam na manutenção dos instrumentos, na arrecadação de fundos para a gente, por exemplo, conseguir uniforme. Aqui, nesse caso, a gente ainda não tinha, e aqui, nesse ano, foi quando a gente desfilou com o uniforme que a gente conseguiu adquirir. Né? E uma coisa que eu sempre gosto me orgulha muito da banda do CIEP, é que eu era um adolescente, né? Eu tinha 12, 13 anos ali, e aí também tinha colegas de 12, 13 anos, até mais, tocando na banda, e aí foi um ciclo geracional, esses alunos que tocavam na banda comigo, hoje eles coordenam algumas bandas na cidade, de diferentes escolas. Então, isso é um motivo de orgulho, digamos assim. Na Escola Esperança, voltando, né, eu estudei lá e voltei como regente da banda, né. Eu falo regente porque cada escola nos trata, né, quando a banda ela não é algo do currículo, ela não é algo da escola, digamos assim, eu digo que não é da escola algo organizado, não é algo contínuo, como era no CIEP. Depois eu voltei na Esperança como instrutor da banda, aqui era uma também preparação para o dia 7 de setembro, e os ensaios aconteciam na Associação dos Moradores. Então, as crianças vinham no turno inverso da aula, à tarde, e aí foi um processo de aprendizado musical mesmo, porque aqui a gente teve que
ensinar os alunos a tocar, a postura. Trancou aqui, pronto. Processo bem diferente, mas muito prazeroso ao mesmo tempo. Foi também a minha segunda experiência como educador musical de banda escolar. Aqui também eu trago uma escola que eu atuei, que é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Adelaide Sabrito, aqui em Montenegro também. E aqui eu busquei utilizar algumas estratégias diferentes. Os alunos saíam no horário de aula, a gente ensaiava na quadra, começava no horário do recreio, ensaio, e aí todos assistiam, os professores, os alunos que não participavam da banda também assistiam o ensaio, e aqui era um acolhimento muito melhor, muito maior, mais carinhoso que os alunos tinham com a banda, né? E também, aqui no caso da Adelaide Sabrito, era a primeira atividade relacionada à música que os alunos estavam tendo. Então, como é importante, se a gente reparar para ver, a banda, na maioria das vezes, ela é o primeiro contato que os alunos têm com música na escola, para ver a responsabilidade que essas bandas têm na educação musical, principalmente nas escolas. Aqui uma outra escola também, que tem uma história um pouquinho diferente, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, no município de Capela de Santana, conhecido como Pareci Velho também, que faz divisa aqui perto de Montenegro. Nessa escola, a opção pela banda se deu pela comunidade também. É uma escola com CPM bastante ativo, participativo, os alunos, as famílias contribuem, e foi decidido investir, então, numa banda para a escola, com aquisição de instrumentos, manutenção dos que já tinham, uniforme para quem faltava, e aí a gente conseguiu aqui, nessa escola, fazer diferente. A gente conseguiu fazer com que a música ela estivesse no horário de um período. A gente decidiu, né, que na semana, um período na segunda-feira e um período na quarta-feira era aula de música para essas turmas, para esses alunos. E aí, então, a gente conseguiu fazer a aula de música, não só o ensaio, a gente chegar e aplicar cadências para reproduzir no dia 7, mas sim fazer um trabalho de apreciação, né, de conversa com os alunos, aprender a questão de grave e agudo, trazer a própria história das bandas, né, quando as bandas, elas têm um pouco dessa coisa militarizada, né, os alunos tinham essa referência, assim, a banda da Brigada Militar, banda do Exército, então eles se apropriavam um pouco disso, né, eles achavam que era competição, dia 7, entre as bandas, né, então foi todo um trabalho bem de educação musical mesmo na escola, para a gente conseguir não botar só uma banda, mas um aprendizado musical, né, envolvendo esses alunos. Já caminhando para o encerramento, né, eu destaco aqui 3 pontos que são, na minha opinião, muito importantes sobre o fazer musical com as bandas de música. Primeira coisa, porque elas se dão a partir de um trabalho colaborativo. Elas se dão com diferentes alunos, diferentes pessoas, comunidade, pais, pessoas que se interessam pela banda. E esse trabalho colaborativo, né, nas vivências que eu fiz, que eu trago, a partir dessas vivências que eu trago a minha fala, esse trabalho colaborativo se dava desde a aquisição de coisas para a banda acontecer, de mobilização para ter um ônibus para levar esses alunos para o desfile, como no caso de algumas escolas, e aí o que a gente caminhava para uma cultura das bandas escolares. Aqui em Montenegro é muito forte essa coisa das bandas, a gente tem em Montenegro uma cultura das bandas escolares. A gente percebe isso no dia 7 de setembro, onde 80% das escolas de Montenegro, mais ou menos, tem uma banda na escola, tem uma atividade cujo objetivo é levar para o dia 7 de setembro uma banda, uma fanfarra. Em relação à formação, eu considero, assim, que foi ímpar para mim.
a questão da banda. Embora na graduação, né, no caso da UERGS, a gente discutia indiretamente a questão da banda escolar, né, não tínhamos assim, discussões aprofundadas, né, na questão de políticas nesse sentido, mas a banda escolar, ela é uma questão central da formação do educador musical, porque os licenciandos, né, os graduandos em música, eles vão para a escola fazer seu estágio, e em muitas escolas o que elas dispõem de espaços, de recurso, é a questão da banda, instrumentos da banda escolar. E aí, então, esse processo acontece na questão de se colocar, de se reconhecer na banda. Eu sou um educador musical, eu sou um instrutor, eu sou um regente, eu sou um maestro, porque as escolas tratam esses professores das bandas escolares com essa diferença, né? Não consegue relacionar um professor de música, a figura do professor, à questão da banda. Ainda é um pouco diferente no sentido de instrutora, regente, maestro. Então, a partir dessas vivências, eu considero que a banda, ela proporciona uma formação realmente diferenciada para esses alunos tanto da escola como os alunos da graduação, porque é nas bandas que a gente conhece um pouco da realidade da escola, a realidade dos alunos, a gente vê e está vivendo em meio a uma cultura de bandas escolares aqui na cidade, onde a gente também tem que, muitas vezes, partir para um trabalho colaborativo, desde mobilizar os alunos até conseguir instrumentos, fazer com que a banda ela vá para o desfile do dia 7, não só como algo padronizado, né, de cumprir lá a tabela para o desfile, mas como um aprendizado musical oportunizado para estes alunos das escolas. Muito obrigado. Excelente, Lucas. Muito obrigada pela sua fala, pelas excelentes referências em relação à banda e trazer essa vida, né, da banda. Quero dizer que me causa muita alegria, porque eu também comecei com banda escolar, né? Eu tocava tarol. E isso me traz uma alegria muito grande. Parabéns pela exposição, parabéns também pelo professor Arielson, que nos traz assim, uma contribuição muito boa para a educação musical. E quero lembrar também, se quiserem colocar já as questões no chat, deixar eu fazer depois abrindo os microfones, sintam-se à vontade, certo? E agora, com muita alegria, eu apresento meu querido colega, meu querido amigo, muito antes, colega, eu quero dizer, o professor Carlos Augusto Souto é um grande amigo, eu tive a satisfação e a alegria de conhecer. Então, eu quero apresentar para vocês o professor Carlos Augusto Pinheiro Souto. O professor Augusto, ele é pós-doutor em Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, Unidade Litoral Norte, em Osório. Ele é doutor em Teologia pelas Faculdades Este, Escola Superior de Teologia, com ênfase em Teologia Prática. É mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, em Gestão e Políticas Públicas. Ele é mestre em Artes Musicais, Musicologia, pela Kendallsville University, nos Estados Unidos. Ele é especialista em Ciências da Religião pela Faculdade Teológica Batista Equatorial. Especialista em Metodologia do Ensino Superior pelas Faculdades Integradas de Patrocínio, FIP, Minas Gerais. É graduado em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade do Estado do Pará, a nossa querida UEPA. Professor assistente 4 da Universidade do Estado do Pará, atuou como primeiro coordenador, professor e maestro da Banda Sinfônica da UEPA, de aprendizagem musical, atuou como instrumentista e maestro da Banda Sinfônica Municipal de Belém. Exerceu
coordenador e maestro da Banda Sinfônica do Araci, em Belém, no Pará. Atuou como professor de prática coletiva, como instrumento de sopro, cordas e percussão para a população de rua e crianças em situação de vulnerabilidade social no projeto Rua em Movimento da cidade de Cachoeirinha, no Rio do Sul. Projetos extremamente importantes. Tem experiência em prática coletiva de instrumentos de cordas, sopro e percussão. Educação musical em projetos sociais, educação musical e habilidades sociais, música na igreja, música e religiosidades, teologia prática, práticas em educação musical e estética musical. Realizou pesquisa de pós-doutorado em educação na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Norte, em Osório, e eu tenho a satisfação de ter orientado o professor Augusto, com muito carinho. Desenvolve pesquisas políticas públicas em educação musical na cidade de Canoas. Coordena o grupo de educadores musicais de 2009, primeiro encontro de educadores musicais de Canoas. Foi um importante evento. Realizou o primeiro e segundo recital interescolar da cidade de Canoas, envolvendo em torno de 120 crianças. Recebeu em 2019 a outorga da medalha alusiva aos 80 anos da cidade de Canoas, merecidíssima essa outorga, pelos relevantes serviços prestados à cidade por meio da educação musical. Recebeu o troféu Canoas, troféu merecidíssimo também, da Câmara de Vereadores de Canoas, pelos relevantes serviços prestados à cidade. Coordena o projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema e debate, que é este que a gente está aqui hoje, promovendo mesas redondas online com a participação de docentes e discentes do Norte e Sul do Brasil. E com muita alegria, satisfação e muito carinho, então dou a palavra ao professor Augusto, que vai fazer a sua fala. Muito obrigada, Augusto, um bom trabalho. Muito obrigado, professora Cristina, pelo carinho, pela deferência. Obrigado pela parceria, né, de estar sempre conosco nesse trabalho. Já é a 23ª, eu acho, edição, e é muito bom tê-la como nossa parceira aqui, nossa orientadora desses trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Quero, assim, agradecer e parabenizar o professor Anielson pela sua apresentação, belíssima apresentação, e dizer que a recíproca é verdadeira. Na verdade, a sua turma, eu ouso dizer que foi uma das melhores turmas que eu tive, né? No bacharelado em música, eu tive a oportunidade de trabalhar estética musical, e fico muito feliz em saber como essa turma, depois de sair de lá, na verdade, o Carlos Gomes se engajou no mundo do trabalho, na educação musical, na performance. Hoje nós temos professores nos Estados Unidos, temos professores em várias partes, na verdade, aqui do Brasil, e isso nos enche de alegria e de orgulho. Então, muito obrigado pela sua fala, pela sua contribuição para nós, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado ao professor Lucas também pela excelente fala, é sempre muito bom ouvir vocês, na verdade, e eu posso dizer que eu já fui, assim, extremamente contemplado na fala de vocês. Tanto o professor Anielson quanto o professor Lucas já trouxeram, assim, um conteúdo de extrema importância para o debate. Se terminasse aqui, nós já teríamos um excelente debate, na verdade, uma excelente mesa, apenas com as falas do professor Lucas e do professor Anielson, que trouxeram as experiências vividas tanto no Norte quanto no Sul. É muito bom falar sobre banda de música, não sei se todos me ouvem, quando a professora Cristina estava falando, estava cortando para mim. Então pode ser a minha rede, talvez vocês não estejam me escutando. Não, estamos ouvindo, está tudo certo. Para mim, trancou também. Obrigado. Então, é muito bom falar sobre banda, porque eu vivi boa parte da minha vida dentro da banda, na verdade. Comecei, como o Lucas falou agora aí, há 10, 11 anos de idade. Comecei numa igreja evangélica, na verdade, né, e fui aproximado da igreja, da espiritualidade a partir da música. A banda de música me aproximou
do sagrado. Isso é muito interessante, porque eu comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar, ir lá, comecei a tocar os pratos, depois fui para o tarol, depois fui para o bumbo, e depois já disseram assim, tu não quer aprender trompete? Vamos aprender trompete. Aí nós fomos para a secretaria da igreja, e o professor Roberto Pinho, meu primeiro professor de música, disse assim, olha, eu vou te ensinar uma nota. Aí me ensinou a como eu deveria produzir o som no trompete. Então ele disse assim para mim, olha, se tu soprar assim o trompete, não vai sair som nenhum. Mas se tu fizeres assim, vai sair som. Faz no bocal primeiro, eu fiz no bocal. Agora faz dentro do trompete. E aí, para minha surpresa, naquele momento saiu o som, né? E aí, com aquele som, que era, na verdade, o Dó 3, ele desenhou essa nota no pentagrama lá e disse assim, olha, toda vez que aparecer essa bolinha aqui com esse corte aqui embaixo dessas linhas, é para tu tocar essa nota. E aí ele começou a desenvolver comigo e com outros colegas, na verdade, esse ensino coletivo, né? E aí, daqui a pouco, ele estava construindo pequenas melodias envolvendo a nota Dó, envolvendo a nota Ré, construindo melodias e nós estávamos tocando. Daqui a pouco ele disse assim para nós, olha, quarta-feira vocês vão fazer a primeira apresentação no culto da igreja. E eu falei, mas como? Só com isso aqui? É, vocês vão tocar só com isso. E ele nos levou e nós tocamos Dó e Ré, apenas acompanhado de bateria, de teclado, de violão, e foi um sucesso. Todo mundo gostou. E aí isso nos encheu de alegria, né? Nossa autoestima foi lá para cima, e a gente disse assim, eu posso. Poxa, não precisa de muita coisa, a gente tem que estudar, e tem que soprar, e tem que, na verdade, procurar entender o processo. E a gente foi, recebeu aqueles instrumentos que foram cedidos para nós levamos para casa. Eu lembro que eu andava no ônibus fazendo isso aqui. E as pessoas me olhavam, né? Algumas ficavam rindo de mim, porque eu não parava de fazer isso. E daqui a pouco eu pegava o bocal e soprava, né? E isso incomodava aquele que estava na frente do ônibus ali. E aí eu começava a desenvolver isso, porque era para pegar a embocadura, segundo ele, né? Era para firmar a embocadura. E quando eu pegava e soprava o trompete novamente, era interessante que as notas já tinham uma maior facilidade de emissão sonora. É bom lembrar que um instrumento era dividido para 2, 3 alunos naquela época, né? Não só o instrumento, mas também o vocal. A gente tinha que dar uma higienização para poder tocar. Mas foi um momento muito rico para mim, porque eu vi tantas possibilidades ali de desenvolver a prática de banda e como exatamente esse ensino, essa forma de ensino me atraiu, na verdade, criou um vínculo afetivo com o instrumento e com a própria prática de banda. Então, nessa tarde, eu fico muito feliz de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, do trabalho que a gente desenvolveu, e falar não só sobre a banda de música, no sentido de mantenedora, digamos assim, de uma relação colonialista. Na verdade, a banda, ao longo dos séculos, muito embora ela seja lá na cidade de Colares, no Pará, lá na cidade de Montenegro, mas a essência dela, na verdade, ainda é uma relação, ainda é uma essência colonialista, cultivada, na verdade, por epistemologias que estão diretamente ligadas à Academia Euro-Norte-Americana. Né? Então, se você for ver, por exemplo, lá em Colares, lá em outras cidades do Pará, você vai ver bandas do interior com muita potência técnica, reproduzindo exatamente essa cultura euro-norte-americana. Né? Então, você vê partituras, você vê todo o repertório, na verdade, formado em cima disso. Então, como já fui contemplado nas falas do professor Lucas e do professor Anielso, eu queria falar sobre uma espécie de descolonização da banda de música para a formação do educador musical. Para o educador musical, né, mesmo considerando toda a necessidade de aperfeiçoamento técnico instrumental, mas eu quero direcionar minha fala para a banda de música na formação do educador musical. Por que é importante? E aí eu lembrei agora que quando eu era, Anielso, regente da banda da UEPA, nós tocamos a suíte nordestina de bolso, né? Do autor da Paraíba, esqueci o nome, do Duda, e essa suíte ela é composta por gêneros, digamos assim, nordestinos, como a suíte, o coco, o maracatu, e no momento da serenata, que é o solo de um sax,
o saxofonista começou a improvisar no solo, e eu disse assim, não, peraí, isso aí não é serenata. Não, mas eu estou dando uma revestida de jazz aqui. Eu falei, não, ótimo, legal, beleza. Mas não é a proposta que nós queremos ouvir a serenata. Como é que é a serenata tocada ao saxofone? E aí, queridos e queridas, eu pedi para ele fazer exatamente tentando escutar a serenata e tentando reproduzir essa serenata. Hoje à tarde eu estava conversando com os alunos de TCC 1 da Vigia, na nossa aula, e eu estava falando sobre uma escrita problematizadora e uma educação musical problematizadora. E nessa discussão nós conversamos sobre Paulo Freire e sobre digamos assim, a compreensão que se tem de alienação, né? Então, para Freire, na verdade, eu vou ler um trecho aqui para vocês, a alienação resulta da dominação, fazendo do oprimido um ser dual, que deseja, não raro, transformar-se em opressor. A alienação representa uma característica histórica da sociedade brasileira, refletindo-se na autodiminuição face às outras pessoas, culturas ou sociedades. O indivíduo alienado vive como um ser para o outro, e não como um ser para si. Geralmente considera a cultura estrangeira melhor, também a moda, a eficiência, mesmo que isto ocorra somente em seu pensamento. Daí que o melhor seja, para os alienados, imitar os valores dos opressores, assumindo-os. Quando o ser humano pretende imitar a outrem, já não é ele mesmo. Assim também a imitação servil de outras culturas produz uma sociedade alienada ou sociedade objeto. Quanto mais alguém quer ser outro, tanto menos ele é ele mesmo. Né? Então, nós estávamos conversando com isso, eu achei importante relacionar que a banda de música, ao longo desse século, desses séculos, na verdade, se autoconstituiu exatamente como reprodutora de outras culturas. Estou falando sobre a banda de música no Brasil. Né? Poucas vezes nós tratamos, eu acho que foi a Nielsen que trabalhou sobre isso, a importância de conhecer as outras culturas, sem dúvida nenhuma, mas a necessidade que nós temos que, no que diz respeito a afirmar nossa identidade cultural, a afirmar nossa identidade nacional, a afirmar nossa realidade regional. E a banda de música é excelente para isso, para que nós possamos, na verdade, consolidar a nossa identidade. E não reproduzir apenas uma cultura centrada, na verdade, numa outra identidade. E é sobre isso que, rapidamente, eu queria falar para vocês agora sobre a importância da prática de banda de música na formação do educador musical. Vocês estão aí ainda? Sim! Muito bem. Muito bem. Cá estamos. Então, vamos lá. Deixa eu tentar reproduzir aqui um pequeno PowerPoint. Pegou? Sim, tá vindo, tá aí. Tô vendo. Muito bem. Muito bem. Eu queria falar rapidamente para vocês algumas reflexões sobre a banda de música no Pará. Existe um histórico muito rico de bandas de música no Pará. Isso, assim, em vários municípios, na verdade. Por exemplo, a banda de música da PM, ela vai completar agora aliás, ela tem 156 anos de existência e plenamente em funcionamento. A banda de música do Lauro Sodré, 148 anos em funcionamento. Claro que por conta da pandemia estão paradas agora. A banda 31 de agosto da cidade de Vigia, 144 anos. A banda Rodrigo dos Santos, nós temos maestros aí que participam da banda, 140 anos. A Milícia Odivelense, que é de São Caetano de Odivelas, tem o seu maestro aqui conosco também, Nildo Zeferino, 117 anos. E a União Vigiense, em Vigia, 104 anos. Então, há um histórico muito rico de bandas de música no Pará. O que acontece? Esses músicos, na verdade, em geral, eles, no Pará, na verdade, eles fazem parte também, eles estão em alguma igreja evangélica. E a partir da sua vivência nessas bandas militares, eles acabaram levando, e Vicente Salles fala muito bem sobre isso, Vicente Salles, na verdade, pesquisador paraense, pesquisador brasileiro,
ele fala sobre isso, sobre essa importância desse músico militar no que diz respeito à consolidação, à divulgação das bandas de música nas igrejas evangélicas. E por isso as igrejas evangélicas desempenharam um papel assim extremamente importante na difusão da banda. Eu, pelo menos, comecei em banda e vários outros músicos, sobretudo década de 80 e 90, em Belém, cada igreja, a menor que fosse, tinha um grupo de músicos, chamados de banda de música. Inicialmente a gente tocava dobrado, porque foi isso que os maestros, os músicos de outras bandas trouxeram para nós tocarmos, mas também aos poucos, na verdade, os músicos iam fazendo os arranjos de alguns hinos da igreja e assim foram, na verdade, disseminando esse papel, difundindo, na verdade, o papel da banda de música na sociedade. As ações consistiam na igreja, no caso, em desenvolver processos de ensino para atender a liturgia da celebração. Então, você aprendia uma música a partir, inclusive, do inário, né? Você tinha um determinado hino lá que ia ser tocado na quarta, outro na sexta, outro no domingo. Então, você ia durante a semana, aprendia esses hinos para tocar na celebração litúrgica da igreja. E a partir daí, obviamente, havia um desenvolvimento auditivo, havia um desenvolvimento da memória musical, havia um desenvolvimento da criatividade, porque deixaram de tocar apenas sol, 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 lá, si, dó, sol, si, dó, ré, dó. Aos poucos, esses músicos iam desenvolvendo a criatividade e um dizia para o outro, olha, está em Fá maior de efeito. Aí cada um já fazia a transposição, bem, eu vou tocar em sol, eu toco nessa outra tonalidade, aí cada um já fazia o seu arranjo e já começava a montar contracantos, na verdade. Então, veja o processo. Antes, efetivamente, de chegar no ensino formal de música, esses músicos já tinham uma musicalidade latente, já tinham processos criativos bem desenvolvidos. Era comum o aprendizado musical a partir do hino da harpa cristã e outros hinários. Em geral, o instrumentista iniciava na igreja ou em uma banda de um projeto social, associação e correlatos para, posteriormente, ingressar na escola de música da UFPA. ICG, Instituto Carlos Gomes e outros espaços formais de ensino de instrumentos musicais. Esse era o processo inicial. Sobretudo década de 80, década de 90, quando o músico chegava no Conservatório Carlos Gomes, como eu cheguei, na verdade, você já fazia teste para nivelamento, porque sabia-se que, como você estava inserido num grupo de sopro, num grupo de banda de música, você já tinha certas habilidades. E aí você já ia para o básico 2, para o básico 3, para o básico 4, você já ascendia, na verdade, na sua vida ali estudantil, na escola de música, na verdade. Né? Então, você já chegava com uma boa base a partir do ensino trabalhado na igreja. Então, a igreja desempenhou um importante papel na preparação de jovens instrumentistas no Pará. No que diz respeito à prática de banda de música na formação do educador musical, efetivamente iniciou no Pará, na Universidade do Estado do Pará, entre 1997 e 98, no curso de música, né, da UFPA, com o projeto Bom de Banda. Esse projeto eu tive a oportunidade de coordenar e reger, na verdade. Era, na verdade, uma ideia, um embrião de uma banda de música surgindo para atender aos educadores musicais, aos alunos em formação de música, na verdade, ali. O curso, na verdade, de música da UFPA, que eu atuei por 3 anos, não tinha instrumentos. Os instrumentos eram dos alunos. Então, veja só, tinha um sax tenor, tinha um clarinete, um sax alto, um trompete, um contrabaixo, um teclado e uma guitarra. O que fazer com isso? Lembro que a primeira música que nós tocamos foi Andanças. Vi, tantarei, andei. Foi a primeira música que nós tocamos. Mas veja a questão como foi interessante. Como era um curso de formação musical, de formação de educadores musicais, era fundamental que nessa prática nós tivéssemos o trabalho com instrumentação, com criação de pequenas melodias, com adaptações para efetivos instrumentais diferentes. Então, essencialmente, o que foi feito na Universidade do Estado do Pará entre 1997 e 98 foi preparar os educadores musicais para dar conta de diversos efetivos instrumentais com afinações diferentes, com sonoridades diferentes, com matizes sonoros, na verdade, diferentes. Foi isso que nós fizemos no ano de 97 e 98. Portanto, a banda de música ligada ao curso de educação musical começou na Universidade Federal do Pará. Em 97 e 98, eu tive o privilégio de ser o primeiro coordenador e idealizador deste trabalho. Em 2006 e 2007, a banda de música da UEPA começou a tomar forma a partir da inclusão da disciplina prática de banda 1 e 2 no projeto político-pedagógico.
O objetivo da prática de banda no curso de música era contribuir com o formando no sentido de fornecer subsídios primários para o desenvolvimento de atividades musicais a partir dos instrumentos de sopro. É importante isso porque, como no Pará, em Belém e nos diversos interiores há um efetivo de bandas de música muito expressivo, era importante que o educador musical, sim, tivesse condições de conhecer, digamos assim, peculiaridades da banda de música para poder dar conta. Eu acho que foi o Lucas que falou, e ainda é comum, por exemplo, na cidade de Mãe do Rio, no Pará, eu encontrei debaixo da cama, na verdade, do diretor, ele me levou para ver inúmeros instrumentos de banda que estavam parados porque não tinha quem ensinasse. Né? Então, veja só, é um espaço que nós, educadores musicais, de certa forma, estamos perdendo, porque, em geral, não trabalhamos com esses elementos, esses subsídios que eu digo primários. Eu não estou falando aqui sobre dominar a flauta transversal, dominar o clarinete, mas conhecer o princípio de emissão sonora, conhecer o princípio de digitação, para poder orientar. E, a partir daí, cada um, sem dúvida nenhuma, isso aconteceu durante a nossa experiência, eles vão buscando, na verdade, esses subsídios que eles precisam, na verdade, para desenvolver a prática de banda de música. Os principais conteúdos trabalhados era a formação instrumental da banda. Eu acho que foi o Lucas que falou sobre isso agora há pouco. É muito importante que que o educador musical, saiba o que é banda. Tá? Teve uma vez que eu fui convidado para fazer um curso sobre banda e chegou para mim um tecladista, um baixista, um guitarrista, um violonista e mais alguma coisa extra lá. Mas nenhum instrumento de sopro. Eu disse assim, tá, mas vocês não têm instrumento de sopro, não vieram para tocar? Não, é porque a gente toca aqui na igreja, a gente queria fazer banda, a gente faz parte da banda da igreja. Aí eu disse assim, tá, tudo bem, vamos parar aqui. Não é sobre essa banda que eu estou falando. E aí tive que fazer uma modificação no meu plano de curso para tentar, inicialmente, explicar que há várias formas de banda. Sabe qual é o grande problema, queridos e queridas? Muitas vezes, tem um texto bíblico que eu gosto muito, que diz assim, o povo se corrompe porque não conhece, porque lhes falta conhecimento. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, tudo é banda, na verdade, tudo é banda. Com isso, a gente acaba diluindo a identidade da banda. Não sei se eu fui claro. Então, por exemplo, a banda que toca, a banda antigamente chamada de conjunto eletrônico, é banda? Então vamos explicar o que é isso. A banda escolar é banda? Mas vamos explicar o que é isso. O que é a banda escolar? Ela é uma fanfarra? O que é efetivamente a média banda? Então, por exemplo, Oscar da Silveira Brum, ele conceitua 3 tipos de banda, inclusive baseado no formato norte-americano, não poderia ser diferente. Ele fala o que é pequena banda, o que é média banda e o que é grande banda ou banda sinfônica. É muito importante que o educador musical... Oi? 5 minutos, tá? Vou terminar. É muito importante que o educador musical conheça, na verdade, sobre banda de música, possa conceituar as diferenças no que diz respeito à efetiva instrumental da banda de música. É importante que ele conheça as seções instrumentais da banda. É importante que ele saiba que seção é diferente de naipe. É importante ele saber quais os matizes sonoros característicos de uma banda militar e de uma grande banda ou banda sinfônica e de uma pequena banda. As afinidades sonoras, por exemplo, o clarinete pode tocar junto com o bombardino, eles vão soar juntos, o clarinete na região grave e o bombardino. É importante que o educador musical conheça sobre a emissão sonora, de que forma se emite, por exemplo, você não pode emitir som no trombone, no trompete, no bombardino, na tuba, na trompa, não deixando que os seus lábios vibrem. Para que isso aconteça, os lábios precisam vibrar, diferente, por exemplo, da flauta transversal de embocadura livre. Então, essas informações o educador musical é importante que ele tenha. A digitação nos instrumentos, a transposição, por exemplo, como trabalhar um sax barítono com clarinete, com sax alto, com um trompete, com bombardino em dó. Então, essas relações é importante para que ele possa orientar. E, efetivamente, a preparação do repertório. Na banda de música da UEPA, nós temos a prática de banda 1, 80 horas, que trabalha exatamente com o fundamento e relevância da prática musical em conjunto, a ênfase na banda de música, história da banda de música, a banda de música como prática voltada para a educação musical.
Estudo teórico sobre os tipos de banda de música, estudo prático perceptivo sobre a sonoridade, estudo sobre afinação, transposição, aquecimento instrumental, rotinas diárias de estudo, instrumentação da banda de música, emissão e digitação instrumental. E a prática de banda 2 também, 80 horas, que objetiva desenvolver o repertório e prática instrumental com vistas à atuação do educador musical. A educação musical no curso de formação, em educação musical, a banda de música, na verdade, na educação musical, não é apenas para performance, mas para educar e para possibilitar, na verdade, a permanência, a perenidade da própria banda de música. O meu TCC, inclusive na graduação, foi sobre a educação musical, a banda de música como prática de educação musical. Na banda de música, você entra na banda de música, você ouve um trombone, você ouve um trompete, um clarinete, você ouve intensidades diferentes, você ouve timbres diferentes, há uma aquisição, digamos assim, natural quando você entra na banda de música. A prática de banda na formação do educador musical deve considerar a ampliação de atuação do educador musical, uma maior contribuição no sentido de possibilitar o conhecimento de diversos matizes sonoros, a possibilidade de articular e desenvolver as habilidades sociais do aluno a partir da banda de música e a possibilidade de apresentar propostas que cultivem a criação de bandas de música nas escolas. Aqui, um pequeno recorte histórico de quando a banda de música da UEPA foi para a cidade de Tatuí, para o Festival de Bandas de Coreto de Tatuí, foi a única, na verdade, do Norte e Nordeste convidada para participar. Aqui, alguns recortes da nossa primeira banda de música da UEPA. É isso, muito obrigado. Lindo trabalho, professor Augusto. Fala, parabéns pelas reflexões que trazem para a gente também a importância, né, do trabalho em banda. Acho que, não sei se alguém não passou por banda, eu tenho um carinho enorme por banda. E quero fazer uma consideração, chamar o pessoal. Tem uma temática que eu tenho trabalhado também bastante, a participação das mulheres no diverso. Tá ruim? Tá cortando a sua fala. Não sei se é para mim só aqui. Tá cortando? Tá cortando mesmo. Tá cortando muito. Espera aí. Vamos tentar aqui, então. Espera aí que eu vou trocar. Espera aí. Como é que fica agora? Melhora? Melhor. Melhorou um pouco, professor Augusto? Melhorou. Melhorou um pouquinho agora? Vamos ver. Melhorou. Ai, que bom. Então tá. Então eu troquei. Então é o que eu estava falando, então. Antes que a gente tem algumas falas aí que quer fazer, o que é importante, gostaria de fazer uma reflexão em relação à questão das bandas, né? Uma das temáticas que eu tenho me dedicado ao tempo é a própria atuação das mulheres na história da música no Brasil e da educação musical e da pesquisa, e performance também entra nisso, né? Inclusive com a nossa querida Lucila. E eu me recordo que quando eu entrei na estação da banda, era uma banda escolar, da escola. Professora, continua a câmera aqui, vamos ver se melhora. Hoje não está bom o negócio mesmo. Agora melhorou. Professor Augusto. Melhorou. Obrigada, então. Obrigada pelo aviso. E eu me recordo que a organização da banda, ao menos na minha escola, era da seguinte maneira: tinha a percussão, o bombo, o tarol, enfim, e quem tocava estes instrumentos que eram, na época, considerados mais importantes e que a gente almejava, eram os meninos. Não tinha nenhuma menina que tocasse, por exemplo, tarol. Nenhuma menina tocava bombo, por exemplo, caixa, nenhum desses instrumentos. As meninas podiam tocar
o metalofone, que eles chamavam de harpa, mas não, enfim, não é, né? Que era metalofone, e as escaletas. Isso que a gente tocar. Eu me lembro que eu queria tocar tarol. E aí eu consegui, brigando, porque só brigando para a gente conseguir, acabei começando, então, a abrir essa possibilidade das meninas tocarem tarol. Mas não era uma prática que era destinada a nós. Então, também, isso é algo para a gente pensar, né, e poder oportunizar para todos e todas os instrumentos que quiserem tocar. Não tem um instrumento que é dedicado ao homem, ou um instrumento que é dedicado à mulher, ou meninos, meninas. Então, eu me lembro disso, só para botar na roda essa discussão também. Muito. Nós temos aqui Leone, que gostaria de fazer uma fala. Então, por favor, fique à vontade, é uma satisfação lhe dar para falar. Está aí, será? Bom, boa noite. Bem-vindo. Todos me ouvem? Todos estão me ouvindo? Sim. Sim. Para não perder tempo, eu quero parabenizar a mesa redonda, né? O professor Nelson, Lucas, prazer em conhecer o Lucas, Daniel já conheço, o professor Augusto, e prazer em revê-los, né? Faz muito tempo que a gente não se encontra. E professora a Cristina, que está coordenando, parabéns, e a todos que se fazem presente. O seguinte, eu sou músico do Exército, aposentado hoje, sou educador musical, né, formado pelo EPA, alguns anos depois do nosso professor Augusto aí. E o que acontece? Eu gostei muito do tema, né, achei de fundamental importância, e claro que a gente chega, mais uma vez, à conclusão da importância da prática de banda na formação do educador musical, né? Porque eu gostaria só de dizer por quê e como experiência, né? Porque, com certeza, os nossos alunos eles vão ter experiências interessantes e diferentes dentro da escola, né? E que valerá para a vida toda delas, inclusive podendo mudar o rumo da sua história, da sua vida e, no futuro, ser profissionais, assim como nós somos hoje, porque nós somos fruto de banda de música, né? As realidades, né? Eu gostaria de só falar isso, que de norte ao sul, o nosso tema é esse, e a gente, com certeza, de norte a sul, a gente vai ter diferentes culturas, diferentes condições de trabalho para o educador musical, por mais que ele saia formado com experiência de prática de banda, né? E no Rio Grande do Sul, eu servi 4 anos em São Borja, eu conheço a realidade, o Lucas falou muito bem, em Montenegro, 80% das escolas têm banda de música, banda marcial, no caso, às vezes de música, e outros diferentes grupos. Em São Borja não é diferente. E aí eu vou falar o que o professor Augusto falou, que a gente tem que começar a assumir esse terreno, esse espaço. Porque quem é que está assumindo esse terreno, não por egoísmo ou por intromissão, mas porque não tem profissional apresentado para fazer esse serviço. E, no caso, somos nós, educadores musicais. Quem estaria assumindo? Seriam os militares de banda de música. O professor Augusto falou também. E acontece concursos em todo o Brasil de banda de músicas que a gente vê encabeçando as bandas, regendo bandas, gerente de banda, segundo sargento, primeiro sargento, capitão da reserva. Então, esse espaço realmente é para a gente, educador musical, está ocupando, né? Mas a gente ainda está nesse caminho. Com certeza, daqui a uns anos a gente vai conseguir, né? Realmente, as bandas, elas existem com maiores frutos que são profissionais hoje, eles vieram ou de igreja, principalmente, ou de bandas militares, né? Então, há essa preocupação. E o educador musical, ele pode, sim, ter essa experiência com banda. Agora, eu pensei no seguinte, que a gente encontra, mesmo como educador musical, após formado e com a experiência de prática de banda, hoje a gente ainda encontra, por exemplo, em Belém, no nosso país,
nós encontramos a dificuldade do campo. Onde eu vou atuar com esse meu conhecimento de prática de banda? Cadê a escola que tem uma banda marcial, que tem um grupo? Né? Então, eu acho que tem que, nesse caso aí, eu vou botar na mesa redonda, a ideia da gente tentar ir atrás de políticas, né, públicas que elas possam envergar para esse objetivo, para que tragam instrumentos, façam chegar instrumento nas escolas, assim como no Rio Grande do Sul chega, né, o bumbo, chega o tarol, chega, né, o surdo. Então, fazer chegar a banda nas escolas para que a gente possa atuar, né? E isso vai favorecer com que essa criança, esse jovem, esse adolescente tenha uma experiência diferente, e a escola não vai ser somente uma coisa sacal para elas, mas vai ter um atrativo a mais para que tenham experiências incríveis na vida delas, né? Eu gostaria de colocar esse ponto, né? Como a gente conseguiria mudar a mentalidade, principalmente no nosso país, de conseguir instrumentos, fazer essas políticas e fazer essa captação de instrumentos para a gente ter esse campo, né, regado, para que a gente pudesse atuar, porque sem a banda a gente não vai poder atuar, né? E outra coisa, como a gente está vendo que norte a sul são políticas diferentes, são culturas diferentes, o Augusto falou também da situação que levou a banda da UEPA, né, o educador musical, para ter experiência em outro estado. Isso é importante. Acho que a gente deve ou manter ou aumentar essa ideia do intercâmbio, né, desse educador musical, porque ele também vai conhecer as diversas realidades de bandas escolares, ou seja, qualquer outro tipo de grupo que faça música ou faça essa atividade musical. Educação musical, acho que é isso aí. Para a gente, eu me sinto orgulhoso, obrigado pela participação, e todos estão de parabéns. Eu acho que eu aprendi muito, 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 há tempo que eu não estava absorvendo o tipo de conhecimento para a educação musical, mas a gente também continua atuando na área e temos experiência incrível, mas aqui não é o caso da gente estar falando. Eu quero agradecer a oportunidade e a todos os parabéns, certo? Muito obrigada, professor Leônidas, pelas suas reflexões importantes. Não sei se a mesa quer comentar. Eu queria, professora. Por favor. Leônidas, primeiro eu quero te dizer, meu irmão, que eu estou muito feliz de te ver aqui. Né? Eu acho que ele saiu agora. Né? Que pena. Mas é uma alegria muito boa, assim, uma alegria muito grande poder vê-lo. Há muito tempo eu perdi o contato dele, ele veio para cá para o Sul, nossos caminhos, na verdade, foram... Ah, tá aí. Eu estava dizendo, Leônidas, que, em primeiro lugar, é um prazer muito grande te rever aqui, cara. Que saudade, quanto tempo a gente não se vê. E que bom, na verdade, que esse projeto está alcançando tanta gente que a gente perdeu no sentido de ter a convivência presencial, né? E que bom que a gente está conseguindo se ver aqui. Mas, cara, tu falou tudo assim. Hoje à tarde eu estava conversando com o pessoal de TCC1 exatamente sobre isso. E a questão que eu vejo, professora Cristina, representando, no caso aqui, junto com o Lucas, a UERGS e o Anielso, e eu representando a Universidade do Estado do Pará, políticas públicas se constroem, na verdade, com ações práticas. Então, o que acontece? Por que a gente tem dificuldade de pedir instrumentos? Porque a gente não tem efetivos instrumentais para pedir instrumento. Por que a gente não tem? Por que a gente não se inscreve na Funarte para solicitar o kit banda? Porque a gente desconhece que tem o kit banda disponível para formar efetivos instrumentais, instrumentos como trombone, trompete e tantos outros. Então, políticas públicas se constroem com ações práticas. O que acontece? Na educação musical, é importante que o educador musical conheça as possibilidades, na verdade, a potência que é a educação, a banda de música para a formação da criança e do adolescente. É importante, e eu não sei se foi quem foi que falou sobre isso, acho que foi agora o Leônidas, mas quando a criança sai para se apresentar numa banda de música, vai para um teatro, vai para um outro espaço, ela, digamos assim, ela cria um vínculo afetivo, um vínculo pessoal e até mesmo espiritual com esse movimento da banda. Mas quando nós não possibilitamos isso, e isso é responsabilidade nossa, sim. Eu falei hoje à tarde sobre o seguinte, eu vou já finalizar minha fala, senão eu vou falar muito aqui. Mas a questão toda é a seguinte, por que o município, o executivo, não compra instrumentos musicais? Porque não há uma cobrança para comprar instrumentos musicais de banda.
Aí, hoje à tarde, a gente comentou sobre a Lei 11.769. O Executivo não conhece. O Legislativo, que tem o poder de fiscalizar, não fiscaliza porque não conhece a lei. Eles não conhecem, na verdade, a Lei 11.769 porque nós, educadores musicais, não falamos para eles. Você está entendendo? Ou seja, a gente fica muito tempo mergulhado em conteúdos musicais e esquecemos que, para além de músicos, além de dominar a competência musical, nós somos articuladores políticos. Nós somos educadores e articuladores políticos. Então, eu preciso pegar aquele trompete que está enferrujado em casa, pegar um trombone e sair dia 7 de setembro nas ruas de Montenegro, nas ruas de Canoas, tocando com o pessoal. Isso é o básico para criar política pública. Depois disso, solicitar instrumento. Nós temos um grupo. Como eu vou investir naquilo que não existe? Então, eu acho que é importante que o educador musical se aproprie dessa possibilidade que nós temos, principalmente agora na UEPA, no que diz respeito à prática de banda, 1 e 2, 80 horas aula para cada semestre, para que ele possa desenvolver habilidades para formar música, para formar, na verdade, bandas de música nos diversos espaços, contextos sociais. Então, a tua fala é muito pertinente, Leônidas. Eu acho que políticas públicas se constroem exatamente com ações práticas. Não adianta a gente pensar que a gente vai construir políticas públicas trancados no gabinete, trancados numa sala. Não vamos. Nós temos que ir para a sociedade, para o meio da comunidade, emprestar instrumento, verificar quais escolas têm instrumento de sopro parado, fazer um documento peticionando esse material para o poder público, para que a gente possa desenvolver um projeto social, e a partir daí eu acredito que as coisas podem andar. Obrigado, e prazer em revê-lo. Obrigada, professora. Juntamente a isso, aí vou botar mais uma lenha na fogueira e você fala aí do marco. A lei do agravante, ao menos, eu entendo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Quando ou em quais instituições de ensino superior nós temos a formação do nosso educador musical com vistas a organizar, ou ajudá-lo, ou a prepará-lo para atuar em banda. Nós não temos no Rio Grande do Sul. O que nós temos? Nós temos a formação feita fora da universidade. Desculpa lhe interromper, mas a gente não está conseguindo lhe compreender. Pelo menos eu aqui. Tá certo. Então tá. Ok, eu vou deixar, esse eu falo em outra ocasião, então. Marcos, tu gostaria de o teu microfone? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Eu não sei se o Marcos está aí, para eu não estar lendo o que ele escreveu no chat. Oi, professora. Oi, querido, fala aí. Tudo bem? Estou abrindo aqui. Estou me sintonizando aqui, peraí. Não, eu tinha compartilhado ali da importância, né, prof, desse material, assim como o colega ali, o colega Leônidas falou, ele também vem de banda militar, sou cria também desse universo, né, e defendo no peito essa causa, e vejo, né, pela concepção aqui nossa, Rio Grande do Sul, um pouquinho diferente, assim, eu vejo um pouco dificultosa também essa nossa jornada aqui com bandas. Eu participo frequentemente de campeonato estadual e vejo desse decréscimo de grupos presentes, e o fator principal muitas vezes esbarra nessa questão financeira, né, e também acho nessa questão das políticas públicas, né, que a gente pudesse, de alguma forma, tentar reaver uma prática, uma ferramenta cultural que é tão importante, né, na formação dos jovens. Eu menciono também das minhas vivências, quando também estive à frente de grupos em municípios, e a gente vê inúmeros casos, assim, ditos de alunos, né, classificados como um problema, e através dessa ferramenta cultural a gente consegue, de uma certa forma, assim, a certo modo, dizer assim, que a gente conseguiu salvar, assim, uma criança da questão de vulnerabilidade social e de problemas familiares, a questão dos limites, de regras, né, e da perspectiva de um dia a dia melhor, vamos dizer assim, né? Então, eu achei muito importante, de relevância, a nossa mesa de hoje, e parabenizo aos professores, porque a gente também nos retrata um pouco diante das nossas vivências, né, como professores e na linha de regentes de grupos. Então, eu parabenizo e me sinto honrado de estar aqui presente.
Obrigada, Marcos. Tentei colocar ali no chat o pensamento, resumidamente, certo? Alguém mais gostaria de comentar? Oi. Estão me ouvindo? Fala, querido, pode falar. Primeiro, quero deixar aqui minha enorme gratidão por ter essa oportunidade de participar. Muito bom mesmo. Quando já veio a notícia que ia ter essa mesa redonda aqui, eu já tinha umas coisas para fazer, já desmarquei tudo, porque é uma coisa muito do meu interesse. Eu também tenho formação de banda de música, banda de escola, né, banda marcial, e gosto muito da fala do professor Augusto. Os outros colegas eu não conhecia, né? O Lucas eu já conhecia, até não sabia que ele fazia esse trabalho em Montenegro, e o Anielson também, parabéns para todos, foi muito esclarecedor as falas deles, né? Não vou me estender, procurar não me estender muito para outras pessoas poderem falar, mas coisas que eu vejo, assim, problemas que tem para formação de banda, a idade aqui do nosso município, Montenegro, eu sou nascido aqui nesse município, o qual moro até hoje, desculpe. As escolas que o Lucas mostrou ali, conheço todas. A nossa realidade hoje em dia aqui é que está tudo sucateado, poucas bandas resistem ainda, falta material, falta professor, falta tudo, né, praticamente, assim. Bandas que outros tempos eram menores e formavam muitos músicos, hoje em dia nem se consegue se manter. E eu já peguei o contato do Lucas, também quero conversar depois fora com o professor Augusto, porque eu tenho, depois que eu me formar, eu pretendo trabalhar especificamente nessa área de atuação, de banda de música, porque é o que eu mais, assim, que eu mais gosto de fazer. Mas primeiro, só quero deixar minha gratidão aqui, que foi muito bom. Eu cheguei até a ficar nervoso de tanta emoção, que é um assunto que me faz brilhar o olho mesmo, e eu gosto realmente. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado. Algum comentário? Ok. Professor Augusto, quer conversar depois? Não, depois a gente conversa. Tá bem, tá bem. Para não tomar muito tempo. Tá certo. Um comentário muito importante as discussões. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, professora. Eu não sei se eu vou tentar, quem sabe, entrar no lar para fazer a finalização, eu acho, né, professor Augusto? Eu acho que sim, professora. Está interrompendo muito. Vamos ver se a gente consegue agora. Estão me vendo? Que coisa horrível. A gente tem que entrar de vários modos. Estão me ouvindo agora? Estamos, professora, perfeitamente. Tá bom. Então, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, enfim, eu quero dizer para vocês, eu até coloquei ali no chat, que essa é uma grande preocupação que eu tenho, é a falta de preparo dos estudantes. Coloquei ao menos no Rio Grande do Sul, porque eu sei que a realidade no Pará é outra. Mas nós, basicamente, quem trabalha com banda em escolas, são normalmente estudantes oriundos do trabalho com banda, que é o caso, por exemplo, do Lucas. Ele aprendeu numa banda. Então, esse é um aspecto que nós temos que ver com muito cuidado. Nós temos que começar também a formar esse pessoal a trabalhar com banda, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho trazido há bastante tempo. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu me recordo que quem trabalhava, inclusive eu peguei a finalização do seu trabalho, porque infelizmente ele faleceu, era o professor Valiati, que trabalhava com bandas e com instrumentos de sopro. Depois que ele faleceu,
outros professores entraram e nos sopros ninguém tinha este trabalho. E percussão, muito menos, né? Então, essa é uma preocupação que eu trago aqui para a gente refletir e pensar como que nós podemos trabalhar com essas questões também, certo? Não sei se alguém mais quer falar, então, finalizamos? O Anielson, acho que ele quer falar. Ah, que bom, por favor. Professor, eu queria só comentar essa fala. Aqui em Belém, né, aqui no Pará, a nossa realidade, ela eu não sei se talvez seja diferente do Sul, mas aqui nós temos muitas bandas, já tivemos muito mais, né, professor Augusto? Acho que Salles fala muito disso, mas muito mais próximo, uns 20 anos atrás, nós tínhamos um movimento musical das bandas de música muito profinco, muito grande esse movimento, mas eu quero ressaltar esse tempo que eu tive na UEPA, ressaltar a importância do curso de música, né, em capacitar esses alunos, porque eu pude dar aula de oficina de flauta doce no primeiro e segundo semestre. A partir do quarto e quinto semestre, a disciplina arranjo e improvisação, né? Que essa disciplina ela ajuda e ensina os alunos a trabalharem com um número mais diversificado de formações musicais. Você começa com dueto, trios, até você poder escrever para banda de música. Esse ano que passou, eu aproveitei alguns arranjos dos alunos para utilizar na própria banda da UEPA. E nós fizemos um recital, esse que vocês viram a foto lá no Teatro Maria Silva Nunes, com os arranjos dos alunos, né, que foi feito na sala de aula. Eu fiz algumas correções junto com um dos alunos, que agora um dos egressos, que agora já atua profissionalmente numa corporação militar, e os arranjos ficaram muito bons, né? Então, eles tiveram essa experiência de utilizar o material de sala de aula para um concerto, né? E as disciplinas que o professor Augusto falou, também eu acho de suma importância, que a prática de banda até responde uma pergunta que foi feita lá anteriormente, que o aluno, ele vai ter, no estágio, ele vai ter contato com a escola pública, né? E ele vai ter uma noção da realidade que ele vai enfrentar. Assim como o Lucas falou, muitas dessas instituições não têm um instrumental completo como a gente tem na UEPA, né? Porque a gente sabe que também isso gera um custo muito alto de manutenção e nem todos têm essas condições de dar continuidade a isso. Mas a prática de banda 1 e 2, principalmente a 1, ela capacita o aluno, ela proporciona ao aluno a possibilidade de conhecer outros instrumentos que a gente pode chamar de instrumentos secundários. Se eu sou um violinista, eu vou ter a oportunidade de tocar um instrumento de sopro, né? E também na observação em sala de aula, ele vai entender como é que se dedilha um clarinete, quais são a posição do dó, e também ele vai ter a vivência com os instrumentos percussivos, com bateria, entre outros instrumentos. Então, eu ressalto, no decorrer desses 5 anos na UEPA, eu pude ver como a UEPA ela prepara o aluno para esse campo de trabalho, né? Seja na área de banda de música ou na educação musical. Então, a minha fala é essa. Eu queria também fazer uma provocação ao professor Augusto com relação... a gente tem visto as bandas de música se acabando bastante no nosso estado, né? Um dos motivos, principalmente, é a falta dos concursos que antigamente tinha, mas também a Semana da Raça, o Dia da Raça, o dia 5, já não tem mais os desfiles da escola, e muitos se preparavam a partir de maio para isso. E eu pergunto para ele, quais seriam os mecanismos, né? Qual seria uma associação de bandas ou de regentes de bandas seria uma solução ou uma das soluções? Eu vou te responder rapidinho. Assim, gostei muito da tua pergunta, mas só te dizer o seguinte, a gente vai marcar um encontro aqui para a gente falar bastante sobre isso. É muito importante que você falou, tá? Mas tudo passa por políticas públicas. A responsável por isso agora é a professora Cristina, que me orientou nesse sentido aí, tá? E agora, para mim, tudo é políticas públicas, tá? E a gente precisa conversar sobre algumas sugestões, algumas ideias para implementar isso em Belém. Estamos começando agora, professora Cristina, só para finalizar, um grupo de pesquisa já está devidamente registrado no diretório do CNPq. Na semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, e a gente tem uma proposta exatamente para implementar a partir da sua fala. Tá certo, professor? Que bom. Obrigado. Parabéns. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigada. Então, nós vamos nos encaminhando para a finalização. Quero dizer que eu
Estou muito feliz com essa mesa, agradeço imensamente as falas fundamentais que tivemos aqui, que nos ajudam a refletir tanto. E continuo convidando vocês a estarem conosco nas quintas-feiras, às 17 horas, para que a gente possa, então, discutir essas questões da educação musical e ajudar na construção da educação musical no nosso país. Nesse momento, para finalizar, a gente tem trazido sempre um momento de reflexão, de poesia, para terminarmos bem a nossa tarde e nos encaminharmos para a noite, que também tem muitas atividades e muitas aulas que continuam. E eu separei hoje para nós. Estão me ouvindo direitinho? Não. Estão me ouvindo? Não? Estão me escutando, professor Augusto? Agora. Deu uma travada. Agora sim. Agora? Tá. Então vamos ver. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer. Aí, se parar, por favor, fala um gesto aí para eu escutar, né? Ou para eu ver se estão me ouvindo. Estou trazendo, então, para nós hoje uma poesia de Rainer Maria Rilke. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele nasceu em Praga em 1875 e ele é considerado um dos mais importantes poetas da literatura e da língua alemã. E eu gosto muito das poesias dele, eu trouxe a poesia Exercícios ao Piano. Ele trouxe muitas poesias que trazem a música. Por isso, então, eu estou trazendo na tradução de Augusto de Campos para nós. O calor cola, a tarde arde e arqueja. Ela arfa sem querer nas leves vestes e num estudo energético despeja a impaciência por algo que está prestes a acontecer. Hoje, amanhã, quem sabe agora mesmo, oculto do seu lado, da janela, onde o mundo inteiro cabe, ela percebe o parque arrebicado. Desiste, enfim, o olhar distante. Cruza as mãos. Desejaria um livro. Sente o aroma dos jardins, mas o recusa num gesto brusco. Acha que a faz doente. Com vocês, então, Rainer Maria Rilke. Um beijo para todo mundo e até a próxima quinta-feira. Vamos abrir as nossas câmeras? Isso.